Nesse momento a gente vai fazer uma oração. Quero convidar vocês, junto comigo e com o Mateus aqui na frente, para a gente se ajoelhar, para nós orarmos. Pode ser? Você que está em casa também é convidado a se ajoelhar conosco e orar nesse momento junto com a gente. Vamos orar? Querido Deus e amoroso Pai, que bom estarmos aqui nessa noite. Obrigado porque temos essa oportunidade e esse privilégio. Obrigado pelas bênçãos, o cuidado, o amor e a proteção, mas também tem coisas que nos deixam preocupados, Pai, ansiosos, nervosos, e a gente quer colocar essas coisas nas Tuas mãos também, sabendo que o Senhor tem poder para cuidar de muita coisa na nossa vida, Pai, de todas as coisas na realidade. Eu apresento aqui de maneira especial o pedido de saúde sobre o Rodinei, e no nome dele, representando aqui todas as pessoas que nesse momento precisam de Ti, Pai, de uma cura, de uma restauração, de uma luz, Pai, sobre alguma questão médica de saúde. A gente pede essa bênção nesse momento. A gente agradece também e reconhece as Tuas bênçãos na nossa vida através dos dízimos e das ofertas. E a gente pede também nesse momento para que o Senhor, de maneira especial, use mais uma vez o Mateus, que aquilo que ele estudou faça sentido para a nossa vida, que a gente consiga aplicar e acima de tudo, Pai, sair daqui desafiado a melhorar, a ser alguém melhor, a ser um cristão melhor e a compartilhar a mensagem, as boas novas, o Evangelho, a salvação com outras pessoas. De maneira especial, então, esteja com Mateus, use ele, cada palavra que ele vai mencionar agora, vai falar, a Tua palavra vai ser aberta. E que não fale o Mateus, mas fale o Teu Santo Espírito através do Mateus, Pai, por favor. Nós oramos muito agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Mateus, Deus te abençoe. Estou feliz de ter voltado de férias. Vim aqui para orar contigo de maneira especial. Que Deus te abençoe muito, seu amigão. Sei que se preparou aí bastante. E que Deus te abençoe. Oremos então, queridos, pela mensagem, né? Continuemos em oração, espírito de oração para a mensagem dessa noite, que a gente receba a mensagem, né? O desafio bíblico. Abra sua Bíblia, se conecte, desligue as distrações, para que o Papai do Céu fale ao teu coração e ao meu também nessa noite. Deus te abençoe, Mateus. Valeu. Boa noite, tudo certo com vocês? Como é que estão passando a semana? Espero que bem. Boa noite a você que também está assistindo pelo YouTube. Agradeço a Deus porque você está presente mesmo que online. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja e que hoje essa mensagem faça sentido para você. Hoje nós vamos estudar um dos atos mais poderosos que Jesus exerceu durante o ministério terrestre dele. Estamos falando da cura do homem mais perdido que viveu naquele tempo, no primeiro século, o endemoniado gadareno. Lembram da história dele? Esse relato bíblico se encaixa no que alguns comentaristas chamam de ministério intermediário de Cristo na Galileia. E ele provavelmente aconteceu entre a Páscoa do ano 29 e a Páscoa do ano 30 depois de Cristo. Então é mais ou menos na metade do ministério de Jesus. E esse relato está registrado em 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas, que são os conhecidos evangelhos sinóticos. Talvez você já tenha ouvido essa expressão, evangelhos sinóticos, mas não saiba o que é. Ou talvez você saiba, mas eu vou explicar rapidamente para a gente lembrar, tá bom? Esse conceito vai dar uma compreensão melhor do texto e, enfim, do Novo Testamento para nós. A palavra sinótica, ela tem origem num termo grego que significa ver junto. Então, Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos, porque contêm relatos semelhantes, e por isso eles devem ser vistos juntos, estudados juntos, comparados.
Quando você faz a análise comparada desses livros, você percebe que, além das semelhanças entre as narrativas dos atos de Jesus, também existem algumas diferenças. E isso assusta algumas pessoas, essas diferenças, mas é natural, já que cada livro foi escrito por uma testemunha diferente, um autor diferente, e cada um desses autores dá ênfase em um aspecto do ministério de Jesus diferente. Enfim, desses 3 livros, o relato mais completo da nossa história de hoje está em Marcos, capítulo 5, versículo 1 a 20. Você pode ler também esse relato em Mateus 8, 28 a 34 e Lucas 8, 26 a 33, se você quiser anotar para fazer esse estudo comparado depois. Hoje a gente vai começar o estudo por Lucas. Então, se vocês quiserem, abra sua Bíblia em Lucas 8 e marque aí o versículo 26, é onde a gente vai começar a nossa história. Depois a gente vai partir Marcos para captar alguns detalhes a mais da história, tá bom? Antes da gente abrir a Bíblia, vamos orar mais uma vez, rapidinho. Você poderia fechar seus olhos? Querido Deus, obrigado, Senhor, porque agora vamos abrir a Tua Palavra. Que o Senhor nos inspire e que o Teu Espírito esteja aqui percorrendo esses corredores e na casa de todas as pessoas que estão assistindo em casa. Ilumina a leitura e a interpretação dos Teus milagres. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então, Lucas capítulo 8. Antes desse verso que você deixou marcadinho aí, versículo 26, a Bíblia nos conta que Jesus e os discípulos andavam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o Evangelho e anunciando o reino de Deus. Eles estavam na região da Galileia. Num determinado dia, no entanto, Jesus decide que eles deveriam se deslocar a outra localidade, chamada a Terra dos Gadarenos. Às vezes aparece como Terra dos Gerazenos, depende do comentarista bíblico, a fim de impulsionar a evangelização de uma região chamada Decápolis. Decápolis era uma região que abrigava 10 cidades greco-romanas, fortemente influenciadas por essa cultura. Então eram cidades que tinham gentios naquela época, né? Deuses, o politeísmo ainda estava bem forte nessas cidades, e Jesus quis se deslocar a uma região próxima para que a evangelização dessa região acontecesse. Só que o trajeto mais curto para chegar a essa região era através do Mar da Galileia. Então Jesus estava na Galileia, que fica a oeste do mar, e ele tinha que atravessar o mar para outra margem para chegar nessa região. E por isso ali em Lucas 8, 22, ele diz: passemos a outra margem. Ele falando com os discípulos. E o que aconteceu durante essa travessia, vocês certamente já ouviram. Houve uma tempestade terrível. E os evangelhos nos informam que os discípulos ficaram absolutamente desesperados, porque achavam que o barco ia afundar. E capte um detalhe importante aqui: a maioria dos discípulos eram pescadores. Era pescador. Então você pense o tamanho da tempestade para que eles ficassem com medo. Eles certamente já tinham pescado em várias tormentas, mas aquela especialmente assustou eles de maneira incomparável. Então vai imaginando essa cena. Eles entraram no barco e começa uma tempestade ali à noite. Enquanto os 12 estão lutando para salvar o barco, o vento uivando, o céu sendo riscado por raios, a esperança deles estava se esvaziando, até que um raio, a senhora White nos conta isso, no Desejado de Todas as Nações, um raio que cai do céu ilumina um canto do barco, e ilumina, consequentemente, a face de Cristo, que estava dormindo naquele canto. E de repente os discípulos se ligam, se tocam que Jesus estava no barco. E eles contemplam a face serena do mestre dormindo e não entendem como é que ele podia estar dormindo naquela situação. E eles fazem ali uma pergunta para ele: mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, estamos desesperados, o senhor está aí dormindo?
Continua imaginando a cena. Então Jesus calmamente se levanta, caminha até o mastro do barco e ali se segurando, ele olha fixamente para o mar, para o céu e diz Shalom, em aramaico, paz. Ele diz paz. Os mares se acalmam, os ventos cessam, as nuvens vão se espaçando e a lua começa a brilhar novamente. Nessa altura do relato, a gente pode imaginar que os discípulos se sentiram plenamente aliviados e calmos, né? Após Jesus ter acalmado a tempestade. Mas a Bíblia diz que eles temeram, porque observando o mestre, eles começaram a se questionar: quem é este que até aos ventos e a água manda e lhe obedece? Lucas 8, 25. Guarde essas cenas na cabeça, porque elas estão profundamente envolvidas com a continuidade da nossa história. Vamos em frente no texto. Eu te convido agora para ler o versículo que você marcou aí, 8:26. Vamos ler até o 30, tá bom? Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galiléia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe então Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Ok, vamos agora para Marcos capítulo 5, versículo 1 a 9, vamos fazer essa leitura para captar alguns detalhes a mais. Lembra que eu falei que o relato de Marcos é o mais completo. Então, vamos pegar esses detalhes que vão fazer parte da nossa história. 5, versículo 1. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Olha o detalhe a mais agora. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Este é o relato bíblico para a gente estudar hoje. Vamos falar sobre ele. Como vimos, depois que Jesus acalma a tempestade, ele diz aos discípulos para remarem até a costa. Lembre-se que aquela tormenta provavelmente aconteceu no período noturno. Então não é impossível que quando eles estivessem chegando na terra dos Gadarenos, o sol já estivesse lançando seus primeiros raios. E aquela encosta para onde eles estavam indo começa a ser iluminada por esses raios. Então vai imaginando a cena. Ela parece bonita, né? Parece pitoresca. Mas deixa eu te perguntar, de acordo com o que a gente leu aqui agora, qual será a primeira coisa que os discípulos avistaram de dentro do barco? Quando eles estavam chegando na encosta. A gente viu que aquele homem vivia entre os sepulcros. Então, provavelmente, a gente vai entender um pouco melhor isso depois, por causa da manada de porcos que se lança de um despenhadeiro. Então, provavelmente uma região montanhosa, cravada ali de túmulos, sepulcros. Então você pensa, os 12 discípulos, judeus que eram, se deparam com um cemitério já no lugar de desembarque. Para eles aquilo era terrível, aquilo era impuro.
assim como muitas outras coisas que eles consideravam imundas. Então, Marcos e Lucas nos informam que aquela encosta estava tomada por túmulos. Era uma forma comum de se enterrar os mortos. Se vocês lembrarem, Jesus foi enterrado também numa tumba cavada na rocha. E atualmente os arqueólogos e pesquisadores dizem terem encontrado o lugar que Marcos e Lucas descrevem. O barco então chega à encosta, finalmente toca a terra firme e para ali. Os 12, ainda atordoados pela intensa noite, pulam rapidamente para fora, talvez procurando algum lugar ali para secar as coisas deles, que deviam estar todas molhadas. Mas enquanto eles estão desembarcando, ouve-se um grito terrível. Um barulho desumano que vem da colina. E eu posso imaginar o que eles devem ter pensado. Ah, não. O que é que vem agora, né? Já passamos a noite quase morrendo e agora... O que é isso? O que vai acontecer agora? Estão procurando no horizonte, ali apertando os olhos, procurando o que produzia aquele som sinistro, eles acabam se deparando com uma cena horrenda. Percebe que uma figura toda desfigurada corre em direção a eles. Ouvem o barulho de metal se arrastando pelo chão. E aquele que desce a colina, eles conseguem visualizar o sol refletindo no metal. Tem correntes ao redor do pescoço, dos pés, das mãos. Ele está nu. Esse homem estava nu. Seu corpo está dilacerado por cortes e feridas abertas. Nós lemos que os demônios infligiam cortes nele, com pedras afiadas. Seu cabelo comprido e desgrenhado estava tomado por piolhos. Seus olhos estavam pálidos, não transmitiam mais vida nenhuma. Sua boca espumava e ele externava uma cólera diabólica, peculiar a todos aqueles que estão em condição similar. Deixa eu perguntar, o que é que você faria numa situação dessa? Você desembarcou e vê essa criatura correndo em direção a você. O que você faz? Eu consigo imaginar que os discípulos voltaram correndo de volta para o barco desesperados. A Bíblia não diz isso, mas eu acho que é o que aconteceu. Eles devem ter corrido desesperados de volta para o barco, falando, meu Deus! E se eles já estavam com medo no mar, imagine agora. Se espremendo naquela embarcação que já estava danificada, devem ter tentado remar desesperadamente com as mãos, com os remos, com tudo que eles tinham disponível, pedaço de madeira que tinha sido desprendido do barco. Num sermão que o pastor Doug Batchelor fez sobre esse tema, ele diz que os discípulos criaram a primeira lancha do mundo nesse dia, porque o jeito que eles remaram ali parecia que tinha um motor no barco. E quando eles já estavam ali uns 50 metros de onde eles tinham voltado para o barco, eles percebem, estávamos em 13, mas agora estamos em 12. Quem sabe Pedro tenha percebido, não sei, podemos imaginar. E eles percebem que Jesus não estava no barco. Vamos deixar os discípulos agora um pouco no canto deles. Eles viram que Jesus estava em terra. Deixa eles no barco, vamos imaginar o encontro de Jesus com aquele homem agora. Nós lemos em Lucas que quando aquele homem viu Jesus, ele se atirou ao chão e o adorou. Aquela criatura sofrida, pobre, finalmente havia se encontrado com o seu Criador, e ela estava numa péssima situação. Mas o que restava daquele homem, num milissegundo, quis lançar seus pés no Mestre. Num instante, todavia, da mesma forma que aquele milissegundo passou e que ele quis se arremessar aos pés do Mestre, os demônios retomaram a consciência dele e falaram com Cristo: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?" Infelizmente, a Bíblia não traz outros detalhes acerca da vida daquele pobre gadareno, mas é válido que a gente se questione, como é que ele ficou daquele jeito? Não sei se vocês sabem, mas uma legião romana geralmente tinha entre 4.000 e 6.000 soldados, mais algumas centenas de cavaleiros. Então, o termo nos diz muito nessa passagem, porque aquele homem provavelmente estava possuído por entre 4
há 6.000 demônios. Como é que ele chegou nessa situação? Como que ele chegou tão fundo? Todos nós sabemos instintivamente a resposta de como chegar tão fundo. Dizer sim ao diabo vez após vez. Não tem outro caminho. Toda vez que nós dizemos sim, estamos entregando a nossa vontade própria a ele. E se nunca dissemos não, a longo prazo ele assume o controle, assim como assumiu daquele homem. Aquele gadareno com certeza disse sim muitas vezes na vida para o diabo. Com certeza ele disse muitas e muitas vezes sim. Ele era o sujeito mais perdido do mundo. E através da vida dele, do relato que os evangelistas fizeram, nós podemos perceber aqui alguns simbolismos, alguns significados, algumas relações que o texto bíblico constrói. E eu quero, agora nessa parte da mensagem, pensar com vocês nesses significados que a história traz. Primeiro ponto: onde vivia esse homem? Num cemitério. Quem vive num cemitério? Entre aspas, né? Porque no cemitério não vive ninguém, mas quem está lá? Os mortos. Naquela época também, e hoje, aliás, eu vi no Cairo, no Egito, que as pessoas ainda vivem nos cemitérios. Pessoas pobres ainda vivem em cemitérios no Egito. O governo até criou um CEP para eles lá, botou água, luz, porque são pessoas pobres que foram tomando os mausoléus e fizeram suas casas lá. Então, pessoas simples, pessoas pobres, naquela época, excluídas da sociedade, viviam nos cemitérios. E aquele homem vivia lá. Jesus, certa vez, disse que aquele que tem o Filho tem a vida. 1 João 5,12. E o que não tem o Filho? Está morto em suas transgressões, Efésios 2,1. Aquele indivíduo estava cercado pelos mortos. E pior do que isso, ele estava morto em suas próprias transgressões. Segundo ponto: que vestes nós vimos que ele está usando? Nenhuma. Ele não está usando vestes, ele estava nu. Talvez você já tenha percebido, mas na Bíblia as vestes têm um significado especial. Elas muitas vezes representam o caráter daquele que está vestindo. Então, se você pegar ali, por exemplo, Apocalipse, o que é que Jesus aconselha a igreja de Laodiceia a comprar dele? Ouro refinado pelo fogo e vestes brancas. Apocalipse 3,18. Vestes que representam um caráter puro e santo. E você pode ver essa imagem na Bíblia em todas as profecias apocalípticas, em Daniel e em muitos outros trechos. Além disso, a nudez nos lembra quem na Bíblia? A nudez me lembra Adão e Eva, certo? Depois do pecado, a nudez representou a vergonha, a perda da inocência, da pureza. Deus teve que sacrificar os primeiros animais na história para cobrir Adão e Eva de dignidade, prefigurando o sacrifício de Cristo. Terceiro ponto: qual é o temperamento do gadareno? Ele estava calmo? Ele estava feliz? Nós vimos que ele estava com raiva. O ódio do nível mais baixo possível. Apocalipse 12 nos diz que o diabo, depois de ser expulso do céu, veio à terra com grande cólera. E aquele pobre indivíduo estava cheio de raiva. Os servos do diabo, aqueles que escolhem servir ao diabo, naturalmente se tornam pessoas iradas. Muitas vezes, quando a gente está irado, a gente diz para uma pessoa, eventualmente numa discussão, né, pede desculpa, depois dizendo: desculpa, eu não estava em mim, não era eu. E parece muito com essa questão de uma possessão, né?
Não era eu, era outro que estava falando. E além disso, o gadareno estava profundamente angustiado. Nós lemos que ele andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras, gemidos inexprimíveis de angústia, de dor, enquanto ele vagava infinitamente. Os demônios iam lhe cortando com pedras afiadas. O diabo odiava. Ele estava possuído pelo diabo, mas o diabo odeia até os servos dele. Ele queria machucá-lo. Aliás, esses cortes que o diabo estava ali fazendo naquele homem aconteceram em outra história da Bíblia também. Vocês lembram de Elias contra os profetas de Baal? O que os profetas de Baal começaram a fazer quando viram que não ia desse fogo do céu? Começaram a se bater, se cortar, se machucar, até que saísse sangue deles. Então, você vai vendo. Os servos do diabo sempre estão irados, e o diabo sempre quer machucá-los. O encontro naquela encosta entre Jesus, Deus encarnado, e o diabo encarnado, representa o nosso grande conflito. Resume a grande luta que se estende desde a eternidade. De um lado, o Criador, aquele que cura e redime. Do outro lado, o maligno. E quanto a essa luta, eu quero deixar aqui duas certezas que a Bíblia nos dá sobre essa luta. A primeira delas: Jesus sempre vence o diabo. E, portanto, finalmente o vencerá quando instituir o seu reino eterno. E a segunda questão que eu quero que vocês se lembrem é que Deus não criou o mal. A Bíblia nos diz que Deus criou o diabo como um anjo elevado. Você pode ler isso em Ezequiel 28, em Isaías 14. Criado com vontade própria. E por eras e eras, ele, que era chamado Lúcifer, o portador da luz, amou a Deus. Mas em alguma altura do caminho, de maneira que nós não podemos explicar, a Bíblia também não nos dá uma resposta muito clara. A senhora White diz que nós não devemos ficar indo atrás desses mistérios que não têm resposta. Lúcifer, escolheu amar a si próprio. Teve ciúmes de Jesus e iniciou uma campanha contra o seu próprio Criador. E ele se rebelou. Jesus, certamente, por várias vezes, tentou fazer com que Lúcifer se arrependesse, voltasse atrás, mudasse o plano. Mas vocês sabem, aconteceu uma batalha e Miguel venceu, expulsando Satanás e seus anjos do céu. Aqui na Terra, Satanás encontrou abrigo. Ele fez o nosso planeta de refém. Ele sequestrou o nosso planeta. Porque a humanidade deu ouvidos a ele, infelizmente. E o ensinamento bíblico é muito claro a respeito disso. A obediência está ligada à propriedade. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. A servidão, a propriedade está sempre ligada com a obediência. O homem gadareno certamente fez más escolhas. Por muito tempo ele escolheu o Senhor das Trevas. Um Senhor impiedoso, cruel, sádico. Não há servidão com o diabo, há sempre escravidão. E as cicatrizes dessa relação, como no corpo daquele pobre indivíduo, se amontoam. Satanás quer nos machucar, porque assim ele atinge a Deus, através dos vícios, das doenças, de enganos e doutrinas falsas. Ele destila o seu ódio em nós. Ele nos odeia e odeia a Deus. Isso tem que ficar bem claro para você. Satanás te odeia, e graças a Deus por isso. Porque se ele te odeia, quer dizer que você está no caminho certo também. Quer dizer que se ele quer ir atrás de você, se ele está te perseguindo, isso nos mostra que estamos incomodando. O endemoniado carregava as suas correntes penduradas pelo corpo.
O símbolo de sua diabólica escravidão estava sempre diante dele. O peso daquelas correntes de metal, o barulho que elas faziam quando se arrastavam pelo chão. Mas nenhuma corrente ou algema, e guarde isso também, pode impedir o nosso Salvador. Lembra-se quando Pedro estava preso? Atos capítulo 12 nos conta essa história. O anjo foi lá e falou com ele, e o que aconteceu imediatamente? As correntes caíram, libertando Pedro. Deus sempre rompe as correntes que nos prendem ao mal. Essa é uma lição que a gente aprende dessa história. Talvez você não tenha percebido, mas o meu futuro e o seu futuro estão nessa história. Porque só há dois destinos. O destino que aquele homem estava vivendo, que era com o diabo, possuído por milhares de demônios, ou o destino com Jesus. Você pode escolher se você quer ser o escravo do diabo ou se você quer ser liberto por Jesus. Não há outro caminho. E qual desses dois destinos será que nós estamos escolhendo hoje? Pense nisso. Se ainda sobra algo em nós que nos atrai ao Criador, faça como aquele homem. Se lance aos pés dele. Se talvez você já tenha pensado, ou se alguém já te disse que na sua estrada não tem retorno, Deus sempre planeja uma via de volta. Se você acha que não tem mais jeito, lembre-se daquele homem. Ele estava possuído por 4.000 demônios, mas Jesus foi capaz de resgatá-lo. No grande conflito, de novo, nosso mestre nunca perde. Nunca perde. Nosso horário já está bem avançado aqui. Eu preciso terminar a história para concluir a ideia e mostrar para você, se você ainda não se convenceu, que sempre há um jeito. Enquanto aquele homem estava caído aos pés de Cristo, vocês conhecem a história, a legião que o possuía pediu que não fosse lançado no abismo. Pediu autorização divina para possuir uma manada de porcos que era criada ali naquela região, provavelmente por romanos. E Jesus autorizou. Os porcos repentinamente começaram a correr e se jogaram da encosta em direção à água. E batendo-se ali nas pedras e depois caindo na água, eles se afogaram, morreram. E é estranho para nós, talvez você já tenha pensado, por que Deus, que é Jesus, que é o príncipe da vida, o Criador, ele fez com que tantos animais perecessem. Mas a gente tem que entender o contexto aqui, aqueles porcos eram imundos. E, como a gente vai ver um pouquinho mais para o final aqui, ele utilizou aquelas carcaças que ficaram no mar para espalhar a notícia do milagre que ele tinha realizado. Então ele teve que usar essa situação naquele momento. Em pleno juízo, aquele gadareno se assenta aos pés de Jesus. Os discípulos que estavam ali acompanhando tudo de dentro do barco voltam à praia para auxiliá-lo. E eu gosto de pensar no final dessa história que talvez o próprio Jesus tenha levantado aquele homem após os demônios terem saído dele. Então ele o tomou pela mão, o levou até a água do mar e o lavou. O purificou, o limpou. Não sabemos há quanto tempo aquele homem estava sem tomar um banho, mas Jesus, ele simbolicamente purificou aquele homem. E eu imagino também que Jesus deve ter pegado, quem sabe, a sua capa que ele usava mais por cima da roupa para protegê-lo nas suas viagens, e deve ter posto sobre aquele homem. Deve ter coberto a nudez dele. No horizonte, de cima daquela colina, os habitantes da aldeia e da região acompanhavam atônitos toda aquela cena. E com a perda dos porcos, eles tiveram a economia deles quebrada.
Imediatamente eles desceram da colina, atônitos, mas furiosos, e pediram que Jesus se retirasse. Eu posso imaginar que quando Jesus, ali talvez lamentando aquelas pessoas que não quiseram receber, está voltando ao barco, ele escuta uma voz que diz: mestre, espere, eu quero te seguir, eu quero te acompanhar. Jesus, virando-se calmamente, com uma delicadeza que é impossível de ser copiada, diz para aquele homem que ele acabou de curar: não, meu filho, você não vai me acompanhar, você vai ficar aqui e vai andar pelas aldeias próximas, pelas cidades, e vai pregar e vai dizer o que é que o seu Deus fez por você. Aquele homem, eu imagino que talvez ele se sentiu um pouco triste de não poder ir com Jesus, mas ele aceitou. Ele havia renascido, e ele andou por aquela região inteira contando sobre o milagre. Essa foi a forma que Jesus encontrou para alcançar uma região fortemente influenciada por uma cultura greco-romana. Através desse homem, ele curou tantos outros com o Evangelho. Irmãos, a mensagem que eu extraio dessa história e que eu creio que Deus tem para você hoje, independente da situação que você esteja passando, enfrentando na sua vida, é a seguinte: não importa qual o seu estado, mas não dá para ficar do jeito que você está. Se ainda há um fragmento em você que por um milissegundo, vendo Jesus, se lance aos pés dele, então você tem esperança. Jesus sempre pode te resgatar, não importa onde você estiver, porque o nosso Deus nunca perdeu uma batalha, e Ele nunca vai perder. Jesus está na praia, Ele acabou de desembarcar na praia ali que fica perto da sua casa. Imagine a cena que você vive perto de uma praia. Jesus desceu ali. Olhe para Ele, corra até Ele, se lance aos pés dEle, e depois vá e conte aos outros o que Ele fez por você. Que Deus te abençoe e que Ele ouça as suas preces, Ele te cure, te guarde, te ampare e te proteja. É a minha oração e a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Desculpem, tinha esquecido. Querido Deus, obrigado, Senhor, por este culto, por este momento. Que o Senhor nos despeça em paz, assim como despediu aquele homem que o Senhor curou 2000 anos atrás. Essa história até hoje ecoa em nossos corações e demonstra que a Tua autoridade é incontestável, que o Teu poder é infinito e que o Senhor nunca perdeu uma batalha. Por favor, Senhor, nas batalhas de cada um de nós, nas batalhas daqueles que estão aqui, daqueles que nos assistem pela internet, Senhor, seja o vencedor. Vença essas batalhas. Se essas pessoas estiverem se arrastando, cheias de correntes ao redor do seu
seus braços, suas pernas, seus pescoços. Levante-os, Pai. Permita que eles se ajoelhem aos teus pés e clamem pela cura. E mesmo que eles não tenham forças, o Senhor sabe que eles estarão ali por um fragmento que restou deles. E isso é suficiente para que o Senhor os cure. Abençoe essas pessoas. Dá-nos esperança, Senhor, e um bom restante de semana. Cuida de cada um de nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.